Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. Sport 1, Corinthians 0. Sim. O Corinthians consegue a proeza de perder. Cara, perder o Sport não é o maior problema. Por incrível que pareça, né? O maior problema, o Corinthians ele conseguiu a proeza de perder o Lanterna do campeonato. Não apenas isso. O Corinthians conseguiu a proeza de perder para um time que no Campeonato Brasileiro não tinha vencido em casa. O Sport, essa foi a primeira vitória do Sport no campeonato, jogando em casa nessa temporada. E o pior de tudo, para ser a cereja do bolo, o Sport não vencia, somando todas as competições, o Sport não vencia um jogo em casa desde março. Cara, nós já estamos em setembro. Final de setembro, indo para outubro. Desde março, o Sport não vencia um jogo em casa, somando todas as competições. 6 meses. 6 meses sem vencer em casa. É bizarro um negócio desse, cara. É simplesmente... Cara, é o que eu já falei aqui algumas vezes aí. Parece que esse time... Eu não sei o que acontece, cara. Não, mano. Hoje não tem como passar pano. Hoje não tem como... Cara, é simplesmente bizarro. O Corinthians perdeu pro Lanterna no campeonato, mano. O Corinthians conseguiu a proeza de perder pro Lanterna. Pro Lanterna no campeonato. Aliado a todas as condições que eu citei lá no anteriormente. É simplesmente um negócio de maluco, cara. O Corinthians, sim, nem no Lanterna, cara. Nem no Lanterna. Semana passada o Corinthians bateu o Fluminense lá no Maracanã. Aí uma semana depois, o Corinthians vai e perde pro último colocado do campeonato. É simplesmente inacreditável um negócio desse, cara. Eu não sei nem o que falar, mano. Eu não sei nem por onde que eu começo. Eu não sei nem por onde é que eu falo, pra onde é que eu vou. Eu não faço ideia, cara. Eu, honestamente, não faço a menor ideia, cara. Eu... Sei lá, cara. Sei lá o que eu faço nesse vídeo, velho. E detalhe que ontem minha garganta tava mais ou menos... Ou seja, se eu gravasse esse vídeo ontem já naquele jeito, né? Não somente de garganta, mas também de cabeça. Provavelmente esse vídeo iria pro espaço. Esse vídeo iria pro espaço ou até algo pior poderia acontecer, né? É mais um dos motivos que eu sempre deixo o vídeo para gravar no dia seguinte, né? Esse é um dos motivos que me faz fazer gravar esse vídeo. Esse tipo de vídeo, não sobre esse tipo de vídeo, mas vídeos em geral, eu sempre gravo no dia seguinte, sabe? Esse é um dos motivos, cara. Se eu pego esse celular e boto ele pra gravar esse vídeo no dia de ontem, depois do jogo, ah, meu Deus, só Deus sabe o que poderia acontecer nisso aqui, velho. Só Deus saberia o que poderia acontecer nessa brincadeira. E... Enfim, cara, de verdade, mano, Mano, não sei pra onde que eu vou, velho. Cara, esse resultado me deixa tão desnorteado. Eu tô tão desnorteado por conta desse resultado. Não é pra menos, né? Coisa acaba de perder até no campeonato pra um time que não venceu, não tinha vencido em casa no campeonato. Um time que não venceu em casa, somando todas as competições desde março. Março! É claro que eu vou ficar desnorteado, né, velho? Ai, 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 ai. Vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Mas... Deixa eu ver o que eu posso fazer, mano. Vamos pra escalação então, né, mano? Vamos então pra escalação aí do Corinthians, né, cara? O Corinthians foi mais uma vez no esquema com 3 zagueiros, onde o time foi escalado então com Hugo Souza no gol. Aí dentro de zaga nós tivemos aí o André Ramalho, Gustavo Henrique e Angeleri. Novamente o Angeleri fazendo a função de terceiro zagueiro pela esquerda. Aí nas duas alas tivemos o Mateuzinho pela direita e o Matheus Bidu pelo lado esquerdo. Aí na trinca de meio campo, dessa vez ele mandou a campo 3 volantes, Martinez, Michael e Breno Bidon. Aí lá na frente, Vitinho e Yuri Alberto. Time escalado pelo técnico Dorival Júnior. E, cara, se bem que o Breno Bidon foi mais uma espécie de 10 do que um volante, provavelmente dito, meia central, algo assim. E
Enfim, cara, esse foi o time escalado pelo Dorival. Ainda sem o Memphis, sem o Carrilho, sem o Garro, né? Novamente ele opta por esquema com 3 zagueiros. E esse esquema esse quer ver funcionando contra o Atlético Paranaense, funcionou contra o Fluminense, mesmo não jogando bem. Só que dessa vez contra o Sport deu tudo errado. Deu tudo errado esse esquema de jogo. E já falando de desempenho, cara. Falar de desempenho é o seguinte, cara. Não tem muito o que dizer, né, cara? É claro que esse resultado também influencia bastante, mas no geral, no primeiro tempo, o Corinthians até saiu gol no lado do Sport, que eu vou falar depois. O Corinthians, por incrível que pareça, já começou o jogo tomando um apavoro. O Corinthians já começa o jogo tomando um apavoro do time do Sport. Pra vocês verem, né, velho? Aí depois acontece o gol anulado, acontece o gol do Sport no comecinho do primeiro tempo, que depois acaba sendo anulado. Vou falar sobre isso depois. O jogo esfria um pouco, o Corinthians até começa a finalizar. Só que, ainda assim, se tratando de bola jogada, o Corinthians não fez um bom primeiro tempo. Muito pelo contrário, né, cara? Muitíssimo pelo contrário. E vem o segundo tempo, o Corinthians me toma um gol que esse sim acabou validado logo no começo do segundo tempo. Lance que eu vou falar depois também, né? Vou falar sobre o jogo em si, né? E depois desse gol do Sport, obviamente o Corinthians teve que ir pra cima, até porque saiu perdendo logo de cara, né? Teve que ir pra cima, teve que buscar o gol, né, cara? Mas acabou que não conseguiu. E vou abrir os números aqui no notebook, né, cara? Vamos abrir os números aqui. Posse de bola, o Corinthians teve mais. Números em si, o Corinthians foi acima do Sport, mas não significa muita coisa, tá? Posse de bola, o Corinthians teve mais que o time do Sport, foram 59% para o Corinthians contra 41% do time do Sport. E eu peço perdão pela minha fala, já não é muito grande coisa, mas meu nariz, não sei o que tá acontecendo com ele, velho. Do nada ele trava minha fala, sabe? Mas que ela já é travada. Então, se por acaso der umas travadas na minha fala não tiver uma grande coisa, mais do que ela já não é, é por causa do meu nariz, tá? Mas, enfim, 59% de posse de bola para o Corinthians e 41% para o Sport. Finalizações gerais. O Corinthians teve mais que o time do Sport também, né? Foram 19 finalizações gerais do time do Corinthians contra 12 do Sport. Só que aí que vem a questão, cara. Quando a gente fala de finalização no gol, ou seja, na direção do gol, o Corinthians deu empate. Deu empate 3-3, ou seja, 3 finalizações no gol do time do Corinthians e 3 finalizações na direção do gol para o Sport. Ou seja, o Corinthians finalizou 19 vezes no geral, mas se tratando de chute no gol, o Corinthians só acertou o gol 3 vezes. É basicamente isso que eu tô falando, cara. Em números, o Corinthians finalizou mais que o time do Sport, mas não significa muita coisa não, mano. Não significa muita coisa. Primeiro porque o Corinthians fez o primeiro tempo ainda assim ruim. E o segundo tempo o Corinthians tomou gol no começo e é óbvio, né, cara? Óbvio que ele tem que ir pra cima, tem que finalizar mais, tem que ir pra cima, sabe? E não tem muito o que falar não, cara. Não tem muito o que falar. E resultado, já dei meu piti, né, cara? E não foi bem o piti, mas foi quase isso. Já falei de escalação, já falei de desempenho. Fala do jogo então, né, cara? Vamos falar então do jogo. E só pra constar aqui, não vou dar nota, não vou dar nota pros jogadores, tá? Não vai ter nota pros jogadores dessa vez. Porque, cara, tamanho resultado, tamanha revolta minha por tamanho resultado me impediu de fazer qualquer possibilidade, Fala a verdade aqui, mano. Me tirou completamente qualquer vontade de fazer qualquer avaliação em relação à nota para esses jogadores e para o senhor Dorival Júnior também, né? Então, para esse jogo, não vai dar nota para ninguém, tá? Até porque se eu fosse dar nota, provavelmente só por causa desse resultado, eu daria 0 para todo mundo. Eu daria nota 0 para todos os envolvidos por esta grande noite lá na Ilha do Retiro, em Recife, no Pernambuco. Inclusive, cara, pelo que eu vi, desde 2016, se eu não me engano, o Corinthians não vence o Sport lá na ilha, lá em Recife. Parabéns aos envolvidos. E, enfim, né? Vamos falar então do jogo. No primeiro tempo, aos 10 minutos, acontece o gol anulado do Sport, o gol que seria do Zé Lucas, o moleque revelado da base do... Ei, nariz! O jogador revelado da base do Sport.
Não sei o que acontece com o nariz, que ele trava minha fala, dá uma sensação esquisita, não sei. Bola cruzada pelo lado direito do time do Sport, lado esquerdo do Corinthians. Se eu não me engano, Derek Lacerda, jogador do Sport, escorou de cabeça pro Zé Lucas, que aparece sozinho, com enorme liberdade na grande área, para finalizar, mandar a bola pro gol, para fazer o que seria, naquele momento, 1-0 para o Sport, mas acabou que o gol foi anulado supostamente por uma falta se eu não me engano, ou do Derek Lacerda, foi do Luan Cândido, onde um jogador do Sport, acho que foi o Luan Cândido, que empurra o Gustavo Henrique, fazendo o Gustavo Henrique cair e impedindo que ele fosse marcar o Zé Lucas, o que fez o Zé Lucas ficar sozinho na grande área. E, cara, é um lance interpretativo, cara. É um lance que o árbitro faz a revisão no VAR, mas... caramba, o árbitro faz a revisão no monitor, mas ele acaba interpretando. É meio que uma mistura entre lance de VAR e lance interpretativo. Acabou que o árbitro de campo interpretou ali como... Acho que eu tô falando besteira, mano. Acho que foi o VAR que chamou o árbitro pra corrigir o erro que ele supostamente cometeria no campo. Enfim, não entendi. A arbitragem brasileira é uma arbitragem muito confusa, cara. É uma confusão total, é uma zona. Todo mundo sabe como é que é. Mas acabou foi anulado por uma falta, uma suposta falta em cima do Gustavo Henrique. Lance que levanta uma questão, né? Alguns vão concordar, outros vão discordar, mas não vem ao caso, né, cara? Não vem ao caso. Não tem por que eu vir aqui falar de arbitragem, por mais que a arbitragem também... Enfim, né? Aos 31 minutos, paçoca do Zé Lucas, do jogador do Sport. Brando Midon foi tentar chute colocado, bateu na trave e foi pra fora. Você, jogador do Corinthians, tem sorte, meu nariz tá atrapalhando minha fala, viu? Mas que ela já atrapalhada. Porque se eu tivesse uma fala de 100%, olha, vocês estavam ferrados na minha mão, viu? Vocês e Dorival Júnior também, tá? Os senhores jogadores e os senhores Dorival Júnior estariam ferrados na palma da minha mão, tá? Passado de vocês, meu nariz não tá me deixando falar direito, mais que eu já mal consigo falar direito, mas meu nariz atrapalha, aí complica, né? Mas enfim, 30 minutos, bola na trave do Brando Bidon. Aos 36 minutos, Brando Bidon cruza a bola pro lado direito, Vitinho tenta cabecear a bola, cabeceia em cima do Gabriel, goleiro do Sport. Aos 38 minutos, Vitinho manda uma bomba de perna canhota, o Gabriel, goleiro do Sport, espalma. O Matheus Bidon foi tentar a finalização na sobra, jogou longe do gol. Aos 43 minutos, saída de bola do campo de defesa, uma boa jogada, aliás, do time do Corinthians. Um lançamento pro campo de ataque, não vou lembrar de quem foi. E o Roberto ajeitou de peito pro Martins, que chegou finalizando, chegou mandando uma bomba de fora da área. A bola passou raspando e foi pra fora. E aos 49 minutos, fim então de primeiro tempo, Sport 0, Corinthians 0. Veio o segundo tempo e aos 3 minutos do segundo tempo acontece, agora sim, gol do Sport. Mateuzinho. Não Mateuzinho do Corinthians, tá? Foi Mateuzinho do Sport. Uma jogada onde simplesmente o Mateus... Se não me engano, uma jogada do Zé Lucas. Mais uma do Zé Lucas. Na hora da jogada, o Mateuzinho recebeu a bola no meio campo, foi carregando. Cara, olha o Mateuzinho, cara. Ele foi deixar ele carregar a bola. Driblar um, carregar a bola, driblar outro, tomar um cafezinho, comer um biscoito e fazer um golaço. De fato foi um golaço e todo o mérito do mundo para o Mateuzinho do Sport. Mas, cara, é bizarro, mano. Inacreditável um negócio desse. Deixar todo o mérito do mundo pro Mateuzinho, mas ainda assim, deixar ele fazer esse golaço, né, cara? E... parabéns aos envolvidos, cara. Parabéns a todos os envolvidos por esse gol. Mérito pro Mateuzinho, mas também parabéns a todos os envolvidos do time do Corinthians por essa defesa, essa peneira chamada defesa do Corinthians. Para fazer então 1-0 para, agora sim, para o Sport. Aos 5 minutos, Yuri Alberto pelo lado esquerdo foi tentar a finalização dali mesmo onde ele estava. Chutou mais torto que o meu polegar direito. Olha como o meu dedo é torto, mano. Ai, ai. Jogada 8 minutos, jogada do Matheus Bidu. Brando Bidu tentou um chute de fora da área, passou raspando e foi pra fora. E aos 9 minutos, a partir daí o Corinthians começa a finalizar mais. O que precisa é a obrigação do Corinthians, né, cara? A obrigação do Corinthians finalizar mais, partir pra cima, pressionar o time do Sport, até porque ele tava perdendo, né?
Aos 9 minutos, Mateuzinho pelo lado direito. Yuri Alberto faz o giro e bate travado pela marcação do Sport. Aos 12 minutos, jogada novamente com o Mateuzinho pelo lado direito. Mateuzinho do Corinthians. Yuri Alberto chega limpando a marcação do Sport, mas na hora de finalizar ele foi travado. Depois ele foi recuperar a bola e se atrapalhou. Deu tiro de meta pro Sport. Aos 14 minutos, Breno Bidon pelo lado direito. Yuri Alberto tenta finalizar, é travado. Aos 15 minutos, contra-ataque para o Sport, o Mateuzinho do Sport chega sozinho, cara a cara com o Hugo Souza, que o Mateuzinho dá o tapa de cavadinha, mas o Hugo Souza vai e faz uma defesaça, cara. Defesaça do Hugo Souza, mano, é aquela coisa. Eu disse lá atrás que se eu fosse dar nota 0 pra todo mundo, mas todo cara do mundo, cara. O Hugo Souza eu iria abster. O Hugo Souza seria... Eu iria absolver o Hugo Souza, mas o resto seria 0 para todo mundo, tá? 18 minutos, Dorival Júnior mexe pela primeira vez no time do Corinthians. Saíram então o Martinez e o Angeleri para as entradas de Ranieri e Thales Magno. Ai. Vou falar depois. Eu ia falar um negócio aqui, mas vou falar depois. E se eu não esquecer, né? Aos 30 minutos... Caramba! Aos 30 minutos, bola pelo lado esquerdo. Bola na esquerda e sendo cruzada. Bola cruzada para a área pelo lado esquerdo do time do Corinthians. O Ranieri recebe sozinho. Ele foi tentar jogo de primeira, jogou na lua. Parabéns, Ranieri. Aliás, meu polegar esquerdo é mais torto que o polegar direito, hein? Agora que eu tô vendo. Aos 32 minutos, Dorival Júnior mexe de novo no time do Corinthians. Saíram o Vitinho e o Maicon para as entradas de Romero e Dieguinho. Dorival é aquela coisa, né, cara? O Kaique foi relacionado para esse jogo contra o Sport. Só que aquela coisa, né, cara? O Kaique com 2, 3 jogos abaixo já é escanteado pelo Dorival. Mas aí chega o Romero e Thales Magno, joga todo o jogo, sabe? Mesmo fazendo todos os jogos ruins, o Dorival ainda insiste, ainda teima. Ele insiste, teima, insiste, teima, insiste, teima. Com esses dois jogadores, cara. É bizarro, mano. Eu não sei o que acontece não, cara. Eu queria muito saber o que acontece com Romero, porque Romero e Thales Magno jogam praticamente todos os jogos do time do Corinthians, cara. É falta de opção? Então, desculpa, o elenco do Corinthians. Se você joga com Romero e Thales Magno por falta de opção, me desculpa, cara. O teu elenco não vale nada. Não vale nada. É só isso que eu tenho pra dizer, cara. Aos 35 minutos, Romero pelo lado direito. Romero que não deu tão mal assim, mas vale ressaltar, né? Romero pelo lado direito, tentou um chute de perna esquerda em cima do Gabriel, goleiro do Sport. E aos 39 minutos, simplesmente o Dorival Júnior me apronta uma bizarrice que chega a ser... Mano, quando o Dorival Júnior fez a última alteração no time do Corinthians. Só que, cara, eu queria entender. Ô, Dorival, mano, me explica um negócio aí, velho. O que raios você queria com essa substituição que eu vou falar agora, velho? Vou até colocar meu óculos aqui, velho. Porque eu sou 4 horas, eu sou meio cego. Sai Mateuzinho, entra Hugo lateral. Dorival Júnior, me explica uma coisa, cara. O que raios você queria com essa substituição? Sai Mateuzinho, entra Hugo lateral. Sai um lateral direito, perdendo por lanterna no campeonato. Com todas as circunstâncias que eu já citei lá atrás, você me tira o lateral direito, coloca um lateral esquerdo. Cara, eu queria entender, Dorival. O que raios você queria com essa substituição, velho? Mano, só me explica... Mano, não precisa nem falar do resultado. Só me explica isso aqui, cara. Por que raios você me tira o Mateuzinho e coloca Hugo lateral? Se alguém puder me informar... Se alguém puder me informar dessa substituição aí que se tem alguma coisa aí com o Mateuzinho e tal, por favor, comenta aqui embaixo, mas... Na moral, mano, eu quero muito entender, velho. Eu quero muito entender o que passou na cabeça do Dorival, ou talvez não, né?
com essa substituição. Eu espero muito que seja um motivo plausível, cara. E que eu esteja totalmente desinformado e eu deveria me informar, mas. Ai, ai. Ai, ai. 43 minutos, Romero pelo lado direito foi tentar a finalização, é travado pela defesa do Sport. Nessa jogada, se eu não me engano, saiu esse escanteio. Nesse escanteio, aos 44 minutos, não vou lembrar quem bateu o escanteio, mas o escanteio foi cobrado na área, a defesa do Sport cortou. Na sobra, o Dieguinho foi tentar finalizar e sei lá o que ele fez com a bola. Aos 45 minutos, quase que a Gaviões me para o jogo, perdendo o jogo com um sinalizador. Ai, 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 ai. Eu já ia ficando, o que eu ia ficando. Nossa, mano, na moral, se o jogo parasse por causa daquele sinalizador da Gaviões da Fiel, nossa, mano, o que eu ia ficar bolado com a Gaviões, nossa, não tá escrito. Não ia estar escrito. Ainda bem que o jogo não parou, né? Mas se parasse, perdendo o jogo. Ai, deixa quieto, vai, deixa quieto. Aos 47 minutos, o Brando Bidu, ó, Matheus Bidu toma um cartão amarelo por confusão com os jogadores ali com o jogador ali do Sport. E aos 53 minutos, fim de jogo, Sport 1, Corinthians 0. E parabéns, cara. Parabéns a todos os envolvidos. Conseguiram perder pro Sport. Conseguiram a façanha, a proeza de perder pro Lanterna do Campeonato. Vou ter que repetir, cara. Não tem como. Perder pro Lanterna do Campeonato, que não tinha vencido em casa nesse campeonato. E que não vencer o jogo em casa, mano. Todas as competições desde março. 6 meses atrás. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos por este grande feito. E esse foi então o pós-jogo então. E se você por acaso estava esperando que eu fosse esbravejar, que eu fosse pistolar, eu peço mil perdões. Eu até poderia ter feito isso, mas meu nariz atrapalhou, né? Ontem foi minha garganta que tava mais ou menos. Hoje a minha garganta melhorou, mas meu nariz tá atrapalhando a minha fala, mais que já é atrapalhada. Enfim, cara, basicamente isso que eu tinha pra dizer. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para perder nenhum vídeo. E uma coisa que eu sempre esqueço de citar, me segue também no Instagram e no TikTok. O arroba dos dois perfis do Instagram e do TikTok vão estar na descrição do vídeo. Eu sempre esqueço de colocar um link, mas o arroba tá aqui na descrição. E sempre esqueço de citar também, né? Enfim, basicamente isso que eu tinha para falar. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis.